Segurança pública, com inteligência e sem violência. PF e PRF prendem foragidos da penitenciária de Mossoró. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu, ou se tornando membro aqui do blog do Código Amaral, clicando no botão Seja Membro. Os membros do blog do Código Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e assim você ajuda a manter mais um espaço de combate contra o fascismo à brasileira. Ao final do vídeo, deixe seu comentário, concorde, discorde e complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais e também no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir o blog do Código Amaral na TV Com Marcel, canal 12 da NET. Sempre aos domingos, ao meio-dia e 45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. 4 de abril, são agora 6h30 da noite, e 2 horas, mais ou menos, antes de eu gravar esse vídeo, saiu a notícia de que os fugitivos do presídio de Mossoró, do Presídio Federal de Mossoró, foram presos pela Polícia Federal, que contou com a colaboração da Polícia Rodoviária Federal. O Deidson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça já estavam no Pará, a cerca de 1.600 quilômetros do Presídio Federal de Mossoró, quando foram detidos numa operação que teve como base a inteligência para prendê-los enquanto eles tentavam fugir para o exterior. No caso, o Serviço de Inteligência da Polícia Federal monitorava 3 aparelhos de telefone celular que estavam com os criminosos, ou seja, estavam no rastro ali. E quando a Polícia Federal percebeu que eles ingressariam numa ponte que fica sobre o rio Tocantins, na cidade de Marabá, no interior do Pará, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, eles fecharam a rodovia nos 2 sentidos e esperaram que os criminosos estivessem sobre a ponte. Então resolveram abordá-los e prendê-los, né? Mas eles não estavam nem desarmados e nem só os 2 sozinhos, eles estavam num comboio com 3 veículos, ou seja, um esquema do crime organizado para mandá-los para fora do país. Mas o Ministério da Justiça, do governo Lula, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal conseguiram prendê-los. Entre a fuga e a prisão foram 50 dias. E aí a oposição, a extrema-direita, fazendo um monte de bravata com a questão desses fugitivos do presídio de Mossoró. Ainda é preciso investigar como esses caras fugiram, que grau de ajuda, se tiveram ajuda de agentes internos da unidade prisional, coisa que vale, enfim. Mas ficava aquela coisa, aquela cobrança quando tivesse que prender imediatamente. Fugiu, tem que prender logo, enfim, claro. É evidente que todo mundo espera que, em caso de fuga, nesse sentido, que a captura ou a recaptura ocorra o mais rápido possível. Mas isso nem sempre é possível fazer, ainda mais quando se trata de figuras ligadas ao crime organizado, né, ao PCC, o Primeiro Comando da Capital. Então há toda uma logística dos caras, o PCC tem facções no Brasil inteiro, né, tem unidades, células, enfim, no Brasil inteiro, então o que facilita inclusive a própria fuga dos caras. Né? Quem garante que não há entre agentes penitenciários, enfim, policiais penais, melhor dizendo, figuras ligadas ao PCC por vontade ou por pressão. Tudo isso precisa ser apurado, mas o fato é que se prendeu os caras e não se deu um tiro para prender os caras. Não se usou da violência, não se fez bravata, não se fez alarde e não se matou esses fugitivos com aquela conversa de reagiram à ação policial. Tudo com base na inteligência. Um elemento de prova é que a segurança pública ela pode ser feita assim, usando tecnologia, usando inteligência,
a capacidade de tentar de antecipar passos. É evidente que quando houver a necessidade do uso da força, a força deve ser usada, mas não pode ser o centro da ação, o ethos da ação, a prática da ação policial. Polícia lida com pessoas, com cidadãos. E sim, cidadão comete crime, porque tem aquela falsa analogia de que eu sou cidadão, pago meus impostos, etc. Pessoas que cometem crimes também são cidadãs. E é assim que deve ser interpretado. É assim que deve ser lidado. Não é passar pano para quem comete crime. Cometeu crime, que pague com o da lei, dentro da lei, etc., mas não é um inimigo externo, como é o princípio dos militares. Militar lida com o inimigo. Polícia não lida com o inimigo. Polícia lida com as consequências das mazelas da organização da sociedade onde eles estão inseridos. E aí cabe uma série de discussões aqui. Mas cometeu crime, descumpriu a lei, que pague na proporção, na medida da forma que é preciso que seja feita. E fica aí a prova que é possível. Na verdade, essa gestão do Ministério da Justiça e Segurança Pública do governo Lula, ela tem sido muito exitosa ao longo desses 1 ano e 4 meses de novas gestões, né? No plural, porque o primeiro-ministro da Justiça e Segurança Pública do Lula foi o Flávio Dino, que foi para o Supremo Tribunal Federal na vaga da Rosa Weber, e assumiu o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Foi na gestão já de Ricardo Lewandowski que se deu o principal passo para a resolução do assassinato de Marielle Franco. Evidente que essas investigações já vêm de mais tempo, etc., mas foi na gestão dele. E ele já assumiu com essa coisa da fuga desses dois do presídio de Mossoró. E eles foram capturados. Mostra que equipes competentes, com o viés correto, da inteligência com calma, com serenidade, sem estardalhaço, sem arrobo, sem rompante, consegue executar o seu trabalho como se deve. Porque é assim que tem que ser feito. Temos uma vitória importante do governo Lula com a captura desses dois fugitivos. E não necessariamente pela captura em si, mas primeiro pela forma de fazer segurança pública, e que isso é uma atribuição dos estados, mas é uma fuga de presídio federal, então por necessidade, por obrigação, teria que ter a participação do governo federal, e isso também se deu em articulação com os estados, as polícias nos estados, as inteligências das polícias nos estados. É assim que é preciso fazer a segurança pública. Essa coisa da polícia ostensiva, do uso da força quando necessário, na proporção necessária, isso vai ter, tem que existir. Principalmente em sociedades de massa, como é a sociedade brasileira, com as complexidades que tem a sociedade brasileira. Mas dá para fazer isso tudo sem bravata, sem alarde, sem bancar o xerife, sem arrobo violento, que bandido bom, bandido morto, sem essa coisa toda. Foram capturados e voltarão ao presídio de Mossoró, que a essa altura já está muito mexido, já foi visto, já foi revisto, já estão ali olhando as falhas, muitas delas já corrigidas, e agora com todo mundo de olho, dificilmente ou não vai ter outra fuga desses caras. É porque ocorrendo fica comprovada a ajuda interna desse tipo de coisa, e aí todo mundo que está ali vai responder, vai pagar o pato por isso. Mas temos aí mais uma vitória agora na segurança pública, que é uma área que a extrema-direita usa muito, e usa muito com essa coisa de bravata, do armar cidadão, de que liberou geral para violência policial e coisa desse tipo. E
Tá provado que não precisa, né? Os caras foram achados lá, tinham 8 telefones celulares, só para ver que não era assim, os caras estavam ali e tinham uns coleguinhas de facção criminosa, não. Os caras, além de 8 telefones celulares e 3 sendo monitorados, né, pela Polícia Federal, enfim, tinham grana, estavam com cartões de crédito e débito, né, e tinha um fuzil Colt 5.56 com 2 carregadores. Isso tudo foi feito de forma pensada, orquestrada. Tava aquele alarde, os caras fugiram, não recupera mais, não acha mais, mas a polícia estava só acompanhando os passos dos caras. Quando chegou no momento em que era possível fazer a captura e sem, ou melhor dizendo, com a mínima possibilidade de uso da força e que se houvesse, haveria a possibilidade do menor número de incidentes possível, porque eles estavam numa ponte, num espaço fechado, reduzido, né, menos civis, pessoas transitando, foi quando os caras deram o bote. Segurança pública ela é assim, com inteligência, sem violência, o uso da força só quando for necessário. Se o uso da força ela é a premissa principal, a gente nunca sai de um estado de guerra, de uma situação de guerra, num convívio entre nós mesmos. É esse o conceito que tem que ser implementado. Os especialistas de segurança pública que formulam e pensam políticas públicas, ações para a segurança pública, precisam ter essa premissa como base. Inteligência. E violência, não. Uso da força na proporção necessária, quando for necessária, proporcional à necessidade, se de fato tiver necessidade. Está aí mais uma vitória do governo Lula, agora na segurança pública.